Gente, boa noite, bom dia, boa tarde a você que estará assistindo e para você que está acompanhando a gente agora nesse momento, um privilégio. Nós vamos começar uma jornada onde vamos ter várias aulas, onde nós vamos ter muitos, mas muitos conteúdos práticos, conteúdos que vão trazer resposta para sua vida, para o seu ministério e algo que vai de fato fazer parte de toda a sua vida. Acredita nisso. Então nós vamos estar falando nesses dias sobre foco e estratégia, onde vamos trabalhar sobre o segredo do ministério de Jesus. O objetivo, através dessa aula, através desse momento aqui, é ajudar-nos a entender, a genialidade de Jesus. Jesus é um gênio, sabemos disso, né? Não sei como é que você aceita essa palavra, mas quando eu estou falando de gênio, eu estou falando de pessoa singular, pessoa que tem algo seu, sua própria marca, sua própria identidade. Ele não copia. Ele é o exemplo máximo de liderança cristã, certo? Jesus é o exemplo máximo de liderança cristã. Então, nessa aula, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto, o segredo de ministério de Jesus. Vamos aprender como Jesus conseguiu influenciar, como Jesus conseguiu gerar um engajamento forte na vida dos seus discípulos, ao ponto de ele conseguir perpetuar, sabe? Jesus conseguiu perpetuar o seu ministério, a sua ideia, o seu pensamento, a sua mensagem. Tanto é que nessa noite, eu, como um discípulo de Jesus, você do outro lado, como um discípulo de Jesus, nós ficamos aqui para fazermos isso. Não é? Como realmente Jesus fez isso e como podemos aprender com Jesus para desenvolvermos o nosso ministério e termos um ministério relevante, tá? O foco dessa live, dessa aula, na verdade, é nos ajudar a entender a igreja e entender que a igreja foi deixada na terra para ser um canal de Deus para testemunhar do próprio Deus, do Criador do universo, realmente do plano dele para a humanidade e como ele de fato deseja que o homem, que a mulher, que cada criança, cada ser humano vive na Terra. E por ser um assunto tão sério, por ser um assunto tão pesado de se falar para líderes, falar para pastores, falar para missionários, falar para obreiros, não é qualquer coisa. E nós normalmente temos aquela tendência, né, de julgamos o livro pela capa, julgamos as coisas pela aparência. Então, antes que você me julgue, antes que você realmente, talvez para quebrar qualquer barreira, qualquer receio, eu gostaria de me apresentar para você. Nessa aula, a única coisa que eu vou fazer é apresentar o conteúdo, apresentar o desafio dessas aulas que vamos ter a partir de hoje, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, falando exatamente sobre foco e estratégia, realmente aprendendo com o Senhor Jesus, vendo os segredos que a Bíblia, quando eu falo segredo é porque parece que nós não vemos essas coisas na Bíblia. Está ali, explícito, mas temos dificuldade de encontrar. Então, exatamente enxergar com clareza como Jesus conseguiu gerar influência, engajamento e comprometimento nos seus discípulos e perpetuar ou eternizar o seu ministério, a sua mensagem, que eu e você que está do outro lado hoje, nós vivemos propagando essa mensagem. Como nós podemos reproduzir isso no nosso ministério como pastor, no nosso ministério como missionário, líder de casais, líder de jovens e por aí fora. Então, será de fato aula com muito conteúdo prático, objetivo, orientador para o seu ministério. Eu tenho plena convicção que assistindo essas aulas, a sua vida não será a mesma, o seu ministério não será mesmo, você vai ter um ministério relevante, a sua igreja vai ser relevante. Então, eu quero me apresentar. Eu sou africano, sou de Santo Tomé e Príncipe, tenho 42 anos, meu nome é Sanu Morema, ou Kisangela, mais conhecido, né, como Kisangela Morema. Sou casado, tenho 3 filhos e a minha esposa é Somilza, também é missionária, pastora, no sentido não literal, mas no sentido de função. Ela também
exerce esse ministério, né? Nós somos uma só carne, então partilhamos dessa vida dois. E me converti no início de ano 2000. Ano 2000, conheci o Senhor Jesus. Pela primeira vez, ouvia falar de Jesus através de um filme de Jesus no meu país. Dói meu coração em saber que, de fato, existem várias pessoas que ainda não tiveram esse acesso e que estiveram como eu. Eu ouvi o Evangelho pela primeira vez com 20 anos. Bem, eu me converti nesse período e em ano 2006, com 24, 26 anos, eu fui ordenado, fui consagrado ao ministério pastoral ali em Santo Tomé. E o missionário que fundou o trabalho, ele teve que sair, voltou para o Brasil, ele era brasileiro, e aí ele deixou uma nova igreja no nosso país e também deixou 3 novos trabalhos. E eu deparei com muitos desafios naquele momento. Muito jovem, muito novo, eu estava assumindo o pastoreio da minha igreja local, consagrado como presbítero. Além de ter a minha igreja local, a responsabilidade do ministério local, eu tinha que lidar com o desafio também de trabalhar com essas 3 novas igrejas que estavam já formadas, porém precisava de ter ali a sua própria liderança, ter ali seus presbíteros, seus pastores, e tínhamos desafio de vários novos trabalhos que estávamos fazendo. Eu creio que, eu lembro muito bem que em 2008, né, 2006, 2007, 2008, nós começamos a fazer um trabalho de evangelismo numa comunidade, no centro, na verdade, do nosso estado, que chama Santana, e ali nós vimos surgindo uma nova igreja. Uma nova igreja, aí surge aquela demanda, surge aquele desafio, você entende? A gente está pastoreando a igreja e, ao mesmo tempo agora, além de pastorear a igreja, eu tinha sobre mim o cargo, a responsabilidade de ali no novo trabalho ali em Santana. Eu estou vendo que essa luz aqui está me incomodando, que está deixando uma sombra, eu vejo que meu rosto não está muito claro. Bem, vai ficar com essa sombra aqui para trás, do mesmo jeito. Mas tudo bem, assim está melhor, eu sinto melhor assim. Então, eu comecei aquele trabalho ali na Santana e lembro que vimos necessidade de ter ali novos obreiros para dar continuidade dessa igreja, desse ministério. E então nós tínhamos o desafio de agora dividir a igreja local. Tínhamos que treinar novos presbíteros, novos pastores para cuidar da igreja local e tínhamos que sair da nossa igreja local para morar em Santana. Então, 2008, foi 2008, amor? Em 2008, então, fomos morar na Santana, onde estávamos agora de frente no novo trabalho, plantando uma nova igreja, cuidando de uma igreja nova, dando suporte à minha igreja local, onde eu deixei ali meus filhos na fé e outros também que haviam feito decisão juntamente comigo, treinei eles, preparei eles para o ministério. Eu estava agora pastoreando a igreja na Santana. Só que nesse momento, como eu já falei para vocês, nós tínhamos essas outras igrejas que estavam surgindo e ali então tinha necessidade de realmente a gente ajudá-los também a assumirem o pastoreio das suas comunidades, da sua igreja local, porque não tem como você fazer todo o trabalho. E com isso, então, eu vi Deus me levantando ali, me capacitando, dando graça, sabedoria, direcionamento, e nós recebíamos em nossa casa, eu lembro muito bem, casais, jovens, que tinham essa convicção, esse chamado, esse ardor no seu coração pela obra do Senhor, pelo desafio do pastoreio da igreja, pelo desafio missionário, e aí, então, ficava ali na nossa casa durante alguns meses. Eu lembro muito bem, tínhamos ali vários casais, ficava um durante um mês, 2 meses, saía, entrava outro. E o que a gente fazia? Simples. Eu os levava comigo em todos os processos que eu fazia no discipulado, de visitação, de acompanhamento do pastoreio. E toda noite nós tínhamos um tempo de oração e ali a gente compartilhava através da Bíblia, né? Dava instrução, dava orientação para que essas pessoas pudessem também exercerem os seus ministérios ali nas suas respectivas igrejas. E hoje eu louvo a Deus porque, passando esses anos, fazem cerca de 16 anos de ministério de tempo integral, a gente tem hoje dezenas de pessoas como pastores em igreja
como missionários, servos de Deus, trabalhando, sabe, pastoreando a igreja, e não só da nossa denominação, do movimento da Igreja dos Irmãos, mas de várias outras denominações, de várias outras igrejas, de vários outros movimentos aqui. E uma coisa que eu quero aqui ressaltar, nesse momento, eu não tinha o gabarito, não tinha toda a experiência, toda a base, não é, de ministério que hoje eu tenho, não é, todo o conhecimento que hoje a gente tem, que nós fomos aprendendo e desenvolvendo durante o processo de caminhada, na jornada, no pastoreio, ali na igreja local e no dia a dia. Eu não tinha tudo isso. Hoje não, hoje eu conto com um conhecimento muito vasto. É claro que a gente sempre sente limitado, sempre sente que precisa de algo, mas hoje a gente tem uma experiência muito grande. Eu tive o privilégio de fazer licenciatura em teologia, uma especialização em missiologia e vários cursos de liderança cristã. E eu tive também o privilégio de ser selecionado por uma das agências missionárias chamada WEC, não é? Que estava selecionando o grupo procurando uma pessoa que tem um chamado, um dom, uma capacidade de treinar líderes, de preparar novos líderes para estar ali no país de janela 10x40, no mundo islâmico, para estar treinando novos obreiros, novos missionários, para cuidar de novas igrejas, especificamente no meio do povo Fula. Então, eles fizeram uma pesquisa em mais de 56 obreiros nos países da lusofonia, nos países do PALOP, né, países onde a língua oficial é português. E então eu tive o privilégio de ser selecionado entre esses 56 obreiros para trabalhar na janela 10x40, sendo realmente um treinador de obreiros para a África, onde tem a origem, tem a fala da língua portuguesa. Eu também tive o privilégio de trabalhar com a CITCAMP, com a Sociedade Bíblica, na tradução oral da Bíblia para o meu povo, e, ao mesmo tempo, eu fui convidado para ser consultor para a África lusófona, e eu tive o privilégio de estar viajando uma vez por ano, antes dessa pandemia, para Moçambique, Cabo Verde, Angola, África do Sul, Guiné-Bissau, vários desses países, já estive em todos esses países, estando com vários líderes de várias denominações, inclusive muitos padres também, e tratando realmente de questão de liderança. E tudo isso eu estou falando não para me gloriar, mas para fazer você não julgar o livro pela capa, dizer que, pela graça de Deus, eu tenho tido experiência e hoje acredito, sim, ter, da parte de Deus, essa convicção muito clara de treinar homens e mulheres para o ministério. Durante esses anos da minha caminhada, na minha experiência de campo, como pastor, como missionário, como líder, tanto treinando pessoas como também procurando me melhorar um dia de cada vez, aprofundar mais, entender realmente todos os desafios do ministério pastoral, todos os desafios do ministério missionário, eu fui desenvolvendo alguns materiais. Por quê? Muito simples, porque eu percebi que não existe nenhum material nos nossos livros de teologia sistemática, você pode procurar em todo o mundo, aí eu estou falando com muita propriedade, porque eu fui a fundo e posso afirmar isso aqui para você. Nós não temos um livro de missiologia pastoral, que trata de missão para pastor, um livro que foca exatamente no trabalho missionário do pastor, porque o pastor também é um missionário. O pastor também é um missionário. E pensando nisso, quando nós falamos, por exemplo, de missionário, eu quero pensar duas coisas aqui para você. O que é missiologia? A missiologia ela é uma parte da teologia que tem como objetivo nos fornecer ferramenta para nós darmos resposta aos problemas que o pecado trouxe ao mundo, porém respeitando todos
os aspectos de uma cultura diferente, não é? É isso, na verdade, é o trabalho de um missionário, não é? A missiologia, ele reflete sobre os desafios, sobre as barreiras que nós temos que enfrentar para levar a mensagem a outra cultura, a outros povos. Porém, eu entendo claramente que como pastor, você precisa ter uma missiologia pastoral. Não sei se essa palavra é certa, mas precisa ter uma missiologia pastoral. E eu, então, tenho uma frase que eu falo, a frase que desenvolvi durante a minha caminhada com Deus. Eu digo sempre para líderes que eu treino, que eu acompanho, dizendo o seguinte: quem não faz da missiologia o coração da sua teologia, ele perde a visão do reino de Deus, ele torna improdutivo, ele torna irrelevante e a sua igreja torna irrelevante dentro da sua comunidade. Vou repetir essa frase. Quem não faz da missiologia o coração da sua eclesiologia nós estamos a tratar exatamente do pastoreio, da igreja, não é? Mas quem não faz da missiologia o coração da sua eclesiologia e da sua teologia, ele perde a visão do reino de Deus, ele torna irrelevante, ele torna improdutivo e ele tem o ministério frustrado e ele vai viver uma vida de pastor, de obreiro, em qualquer área, totalmente frustrado. Beleza, então. Se você está aqui, não é? Eu quero te agradecer pela sua presença. Muito bom, ser muito bem-vindo. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, eu estarei aqui batendo esse papo, conversando, falando sobre foco e estratégia, falando sobre o segredo do ministério de Jesus. O objetivo é nos ajudar a entender como Jesus conseguiu gerar engajamento, como Jesus conseguiu gerar influência e como Jesus conseguiu gerar um comprometimento na vida dos seus discípulos, de forma que ele conseguiu eternizar, de forma que ele conseguiu perenizar a sua mensagem, perenizar o seu ministério, que até hoje nós vivemos em função desse ministério. Esse é o grande desafio dessas aulas que vamos ter aqui toda sexta-feira. Também, às segunda-feira, eu trabalho focado aqui numa live falando só para casais, onde a gente vai ajudar os casais a lidar com seus conflitos conjugais. Falamos um pouco sobre a etapa do desenvolvimento humano, entender cada fase da idade do seu filho, para você saber como realmente ajudá-lo, compreendê-lo, para realmente levá-lo, né, a cumprir a vontade de Deus. Lembra? Salmo 127 diz que o filho é como a flecha na mão do guerreiro. A flecha você só tem controle enquanto está nas tuas mãos. Então, nós precisamos entender isso. Nossos filhos estão aqui. Se a gente solta eles, ou seja, quando eles crescerem, eles vão estar soltos e a gente perde controle. Mas enquanto está nas nossas mãos, nós precisamos entender essas fases da vida humana para ajudá-los, para viverem para lá. Então, na segunda-feira, toda segunda-feira eu falo exatamente sobre relacionamento conjugal e na quarta-feira à noite, às 20 horas, nós trabalhamos focado em desenvolvimento humano, com foco na palavra de Deus, para ajudar cada um de nós a encontrarmos realmente com a essência do nosso ser, entender realmente o nosso perfil de funcionamento e assim servir ao Senhor. E toda sexta-feira o foco é falar exclusivamente para pastores, missionário, presbítero, líder de casais, todo aquele que deseja ter um ministério relevante. Toda sexta-feira nós vamos estar deixando aqui ao vivo. Você pode deixar sua pergunta, tirar suas dúvidas e vai ser um momento muito bom. Eu posso te garantir que a sua vida, o seu ministério será totalmente diferente se você ficar até o fim de cada uma dessas aulas aqui. Então, você é muito bem-vindo. Eu já te convido a inscrever nesse canal, a compartilhar esse link com o maior número de pessoas possível e também escrever quem é você. Se você é um pastor, se você é uma serva de Deus, uma líder de união feminino, se você é um líder de jovem, qual é o ministério que você desenvolve no dia a dia, certo? É disso que vamos estar trabalhando aqui. Bem, eu falei para vocês que
Uma das coisas que me preocupa como pastor, uma das coisas que me preocupa como líder, como missionário, como servo de Deus, é responder às pessoas, dar resposta às pessoas, dar resposta à igreja, dar resposta a mim mesmo, às minhas inquietações. Resposta a como lidar com questões de gênero, como lidar com questão da homossexualidade, como lidar com questão do movimento feminismo, como lidar com essa sociedade contemporânea. As coisas mudaram. É preciso entender, é preciso ter consciência que as coisas mudaram. Nós não estamos mais no mesmo tempo, nós não temos como mais dar resposta pronta para as pessoas. Líder precisa estar focado, sustentado a sua vida em 3 pilares. Eu gosto de dizer, você vai aprender isso aqui, esses 3 pilares, mas eu vou só falar de forma muito rápida aqui, esses 3 pilares. Esses 3 pilares, o tripé do líder, nós temos passado, presente e futuro. O passado servia apenas de forma a nos ajudar a não repetir os mesmos erros. Então, a gente precisa não ignorar os erros do passado. Presente, nós precisamos estar com o pé no presente. O líder precisa estar com o pé no presente. O líder, ele não pode, presta atenção. A igreja não aposenta, então o líder não aposenta. O nosso corpo envelhece, mas a nossa mente não pode envelhecer. A mente do líder não pode envelhecer. Na minha experiência de caminhada, eu trabalho com pessoas de todas as denominações que existem no mundo. Todas. Já tive privilégio de treinar pessoas de várias denominações do mundo, várias. Batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, dos irmãos. E eu estou falando com muita propriedade, porque eu percebo que muitos líderes, eles estão com mente há 50 anos atrás. E eu falo para eles, irmãos, presta atenção, o passado é importante, gera experiência. E pedagogicamente só serve para nos ajudar a não cometermos o mesmo erro. Mas a mente do líder, ele tem que estar no presente, e o olhar do líder, o líder tem que ser um atalaia, uma vigia, ele tem que estar sempre olhando para frente, as novas tendências, os acontecimentos que vão surgindo no mundo, porque afinal de contas, na igreja, você sempre terá criança, sempre terá adolescente e sempre terá jovens, sempre. Os casais da sua igreja vão ter que lidar com o problema da adolescência. Os casais da sua igreja vão ter que lidar com o problema da juventude, porque eles vão ter filhos. E acredite você, eles esperam, e é natural, que você, enquanto líder, saiba responder, saiba dar resposta para eles diante de todos os conflitos que eles vão lidar com eles. Então, nesse processo todo, nesse tempo todo, eu construí 3 materiais, e agora tem um livro que é exatamente Foco e Estratégia, que fala sobre segredo de ministério de Jesus, não é? Onde nós trabalhamos esse aspecto de ajudar a entender realmente como Jesus gerou influência, como Jesus gerou engajamento, como Jesus gerou comprometimento na vida dos seus discípulos, né? E conseguiu eternizar, perenizar a mensagem dele até hoje, e nós continuamos a propagar isso aqui. E como nós também podemos fazer isso hoje? É possível nós termos um ministério relevante, como Jesus teve. Até foi o próprio Jesus que nos disse que quem crê nele fará obras maiores ainda do que ele fez. E eu creio absolutamente nessa promessa e nessa palavra, e a Bíblia respalda isso de forma inequívoca, não tem equívoco nisso aqui. Então nós temos aqui 3 aspectos. Nós temos um material que nós trabalhamos para ajudar a igreja a ser uma igreja relevante, a tornar uma igreja relevante. Nós temos um material que é focado para missão transcultural, mas nós temos um material que é esse que nós estamos a trabalhar agora, ele é focado ao ministério pastoral, ajudando líderes, pastores da igreja local, a ter um ministério relevante e a levar a sua igreja local a ser uma igreja relevante também. Levar a sua igreja local a ser uma igreja relevante também. Nesse tempo, eu tenho feito um trabalho muito importante. Eu estou, através desse momento aqui, preparando um grupo, um exército de homens, de mulheres, que podemos unir as forças, formar um grupo de exército, de soldados de Jesus, para realmente termos uma nova geração de líderes que fazem diferença, que fazem total diferença
dentro da sua sociedade, dentro da sua igreja e dentro do seu país. Igrejas que fazem diferença. A igreja não está gerando o impacto que deveria gerar numa sociedade. Nós estamos com uma sociedade sedenta, nós estamos com um mundo totalmente desnorteado e nós temos palavra certa, nós temos tudo que o mundo precisa e o impacto da igreja não está surtindo, a igreja não está gerando impacto. Eu creio que você concorda plenamente comigo nesse quesito aqui. Então, nessas viagens que eu faço nos países aqui, Brasil, Portugal, Cabo Verde, Santo Tomé, Angola, Moçambique, África do Sul, e próximo ano estamos agora preparando uma equipe para irmos para Israel, finalmente. Deus permitir, vamos realizar esse sonho do coração. Já estamos com 10 pastores e organizando ali uma viagem para Israel. E espero realmente que Deus me conceda esta graça, se o Senhor Jesus não voltar, para poder estar ali nessa terra onde o Senhor Jesus andou e estudar mais a respeito da cultura, entender um pouco mais daquilo que faz parte daquilo que nós temos como do povo, né? Do país de onde veio a revelação de Deus para toda a humanidade. Isso faz uma diferença muito grande. Mas o que eu faço então? O que nós fazemos ali? Nós procuramos então estudar comportamento das pessoas e entender realmente os desafios, os novos desafios, para ajudar os colegas, missionários e pastores locais a fazer o quê? A saber como trabalhar, sabe, com essa nova geração e nesse novo mundo que nós estamos aqui. Esse novo mundo que nós estamos aqui. Eu quero terminar esse momento aqui e falando a você sobre duas coisas muito importantes. A primeira coisa é, essas aulas que vamos ter, ou nessa live que vamos ter toda sexta-feira, o foco, ele é o olho que vai nos ajudar a enxergar. A estratégia é o cérebro, é a perna que nos leva, que nos conduz até nós chegarmos ao lugar que nós estamos enxergando. Então, a ideia aqui do foco é ver a distância, é aquilo que nós enxergamos, esse é o foco, está focado com aquilo que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo hoje na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso mundo? Então está focado ali, está com o pé no presente. Mas a estratégia, que não adianta você estar vendo um problema, não adianta você saber que tem problema. O mais importante é ter estratégia. Estratégia é tudo. Estratégia é tudo. Então é através da Bíblia, através do ministério de Jesus, nós então entendermos quais o meio, a metodologia, a estratégia usarmos para realmente dar resposta a cada problema que vai surgindo diante da nossa comunidade, no nosso ministério, no nosso país. Certo? Então, a estratégia aqui é cérebro, a estratégia aqui é perna que vai nos levar, que vai nos conduzir àquilo que nós estamos enxergando hoje como problema. E eu quero terminar fazendo essa ilustração aqui. Lembra, por exemplo, a queda do homem. A queda do homem, nós vemos algo muito interessante. O que Deus vê na queda do homem? Deus vê um problema. O foco de Deus agora é no problema. Deus vê um problema. O homem pecou, ele viu, ele está enxergando um problema. Porém, Deus o que ele faz? Deus cria uma estratégia. Ao enviar o Salvador, Deus estava pensando no meio que ele iria utilizar para ultrapassar, para resolver esse problema, para dar resposta a esse problema. Então, observa que o foco de Deus seria o problema. Deus visualizou um problema, a queda do homem. Porém, era necessário Deus pensar no meio de salvar o homem. E aqui tem algo muito importante. Deus precisava criar uma estratégia para salvar o homem sem destruir o homem. Porque o homem era culpado. O homem é pecador, mas Deus ama o homem. Então Deus tinha que salvar o homem sem destruí-lo. Deus tinha que lidar com o pecado sem destruir o ser humano que estava no pecado. Isso é um dos problemas muito sérios hoje. Nós não estamos sabendo lidar com o pecado. A nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra
O mal que apoderou do homem, que destruiu o homem, foi isso que Jesus veio fazer. É lidar com o problema, porque o homem está doente, ele precisa de cura de forma inteligente, para que realmente essa pessoa não seja destruída. Então Deus tinha que usar essa estratégia, lidar com o problema, porém sem destruir o homem. A estratégia aqui então é o cérebro, a estratégia é a perna que leva Deus a alcançar o objetivo, porque Deus precisava dar resposta a esse problema. Eu termino por aqui e quero te agradecer por ter ficado até o final dessa live, dessa conversa. Como eu disse hoje, é apenas uma apresentação, uma abordagem breve, de forma a levá-lo a entender a minha intenção, o desejo do meu coração. E daqui para frente, então, nós vamos estar trabalhando sobre vários assuntos. Então, Marília, bênção, sempre presente. Marília, Deus te abençoe, minha querida. Então, o que nós vamos estar trabalhando aqui? Nós vamos estar trabalhando aqui em 3 fases. A primeira fase é preparando você para a sua missão como pastor, como obreiro, como líder ali na sua igreja, como missionário. E ali nós vamos falar sobre foco, vamos falar te ajudar a entender qual é o foco do seu ministério, vamos te ajudar a entender qual é a estratégia, né, que você pode criar, vamos trabalhar um pouco sobre uma visão da liderança contemporânea, não é? É porque realmente muitos líderes não têm gerado resultado, não têm dado resposta aos problemas da sua igreja, porque a igreja não está sendo relevante. Vamos analisar um pouco sobre essa visão da liderança contemporânea. Depois vamos entrar no cerne do assunto, onde vamos falar sobre o segredo do ministério de Jesus, tá? Segredo do ministério de Jesus. Nós vamos então ajudar você através do exemplo de ensino, de princípios apresentado na Bíblia, deixado pelo nosso Senhor Jesus, ajudar você a estabelecer uma visão clara para o seu ministério pastoral ali na sua comunidade, ali na sua igreja. Nós vamos te ajudar a desenvolver estratégia para cumprir essa missão, uma vez que você tenha clareza da sua missão, do seu ministério, daquilo que é desafio que você vê, e agora você precisa de estratégia, então também vamos te ajudar a desenvolver estratégia para alcançar, para cumprir essa missão. Também vamos ajudar você a descobrir o perfil da sua liderança, você se conhecer melhor para potencializar as suas habilidades. Uma das coisas que eu percebo muito é que muitos líderes confundem a questão de autoridade e de liderança. Muito líder confunde isso. Então vamos trabalhar sobre esse assunto também, ajudar você a entender o perfil da sua liderança, do seu ministério. Mas também vamos trabalhar, te ajudar agora a entender realmente qual é a diferença entre o dom, entre a liderança e entre uma autoridade eclesiástica. E também vamos trabalhar muito a fundo sobre todo tipo de liderança eclesiástica que existe hoje. Você entender, realmente conhecer toda a forma de liderança que existe hoje. Hoje nós temos presbiteriano, nós temos congregacional, nós temos ministério pastoral, vários tipos de ministério hoje. Você, por acaso, tem clareza de que tipo de ministério de que tipo de liderança você usa no seu ministério? Porque eu percebo que muitos dizem que são presbiterianos, mas não são presbiterianos. Muitos dizem que é pastor, mas quando você vai ver, está totalmente equivocado. É uma confusão muito grande. E eu uso a dizer para você que, infelizmente, em grandes nomes, muitos nomes que se fala aqui, e você vê, própria essa pessoa está perdido em relação ao seu ministério. Eu percebo que hoje nós temos muitos preletores. Hoje nós temos muitas pessoas que pregam, mas nós não temos pastores locais. Pastores locais são muito poucos, pessoas que entendem do ofício do pastor, que entendem realmente o que é ser um pastor, quais os seus deveres, as suas responsabilidades, sabe? Ele não entende. Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem. E a pesquisa diz que 76% de igreja estão na mão de pessoas erradas. Eu espero que você não faça parte dessa
dessa estatística e espero que nós juntos podemos sair ou tirar muitas pessoas dessa estatística. Deus abençoe sua vida e então espero que você nos acompanhe na próxima sexta-feira e nós vamos então dar continuidade a esse assunto que é muito vasto e que temos muito para trabalhar, para aprendermos juntos. Deus te abençoe, compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível e nós encontraremos aqui na segunda-feira falando para a família, na quarta-feira falando para homens e mulheres, desenvolvimento humano e hoje, sexta-feira, falando com você aí, que é o pastor, que é o líder, seja você que é mulher, que também deseja aprender para ser uma líder de mulher ali na sua comunidade, esse será um treinamento para você. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe e até próxima sexta-feira na nossa próxima aula. Assim, então te encontro na próxima aula.